Olá, muito bom dia para você. O Evangelizar Informa desta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, está no ar. Antes de tudo, eu quero falar a você que nos acompanha em todo o país, desejando uma excelente terça-feira para você. Eu quero destacar também que daqui de Curitiba nós falamos para todo o país via satélite e esse sinal chega para mais de 1.300 cidades. 60 emissoras fazem parte da rede Evangelizar de televisão e outros 302 canais parceiros transmitem a nossa programação 24 horas por dia. E aqui, ligadinho no que traz a nossa equipe de jornalismo, você fica por dentro de tudo que acontece no Brasil e do mundo com muita prestação de serviço. Vamos então aos destaques desta terça, dia 21 de dezembro. O crescimento do emprego no campo. No terceiro trimestre deste ano, mais de 8 milhões de pessoas estavam ocupadas em atividades rurais. Infraero espera receber quase 3 milhões de passageiros durante as festas de fim de ano. O Procon de São Paulo notifica a empresa Itapemirim pelo cancelamento de voos e a multa pode ser bem pesada. Justiça norte-americana chega a um acordo com as partes que brigam pela herança do cantor James Brown. E ainda, na segunda reportagem da série Esperança e Ressignificação pós-Covid-19, vamos conhecer a história de uma pequena grande guerreira, a Estelinha. Ela perdeu os pais para a doença e, apesar da pouca idade, a menina é o pilar da família neste momento de tanta dor. Nos ajuda a recompor, né? A gente fica meio abatido às vezes, mas a presença dela e até a voz dela nos reconforta bastante. Fique com a gente, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Evangelizar Informa. E a gente começa o programa de hoje com a previsão do tempo para todo o Brasil, As informações são da agência Clima Tempo. Confira. A circulação de ventos vai manter as áreas de instabilidade ativas sobre grande parte do país ao longo desta terça-feira. O sol vai conseguir aparecer em grande parte do Nordeste e também sobre o norte do país, mas há condições para pancadas de chuva pontualmente fortes no decorrer do dia, com risco de trovoadas. Por outro lado, o céu fica cheio de nuvens e chove em vários momentos em áreas do oeste e sul da Bahia, também sobre o sul do Piauí, do Maranhão e sobre o estado do Tocantins. Não se descarta o risco para temporais nestas regiões no decorrer do dia. As instabilidades perdem força em grande parte do estado do Rio de Janeiro, em São Paulo e centro-sul de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, algumas nuvens passam, mas a tendência é de tempo firme. As temperaturas também se elevam, principalmente sobre a capital paulista. Nas demais áreas do centro-oeste, sol com pancadas de chuva e risco para temporais isolados. No sul do Brasil, o sol também consegue aparecer e as temperaturas se elevam. Há condições para pancadas de chuva a partir da tarde e podem vir pontualmente fortes. A máxima ainda consegue alcançar os 32 graus em Porto Alegre, faz 34 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em Cuiabá. É isso aí, último dia de primavera, o verão começando nessa terça-feira com temperaturas aí bem quentes em várias regiões do nosso país. E a pandemia de Covid-19 impactou diversos setores. Com a retomada, aos poucos, cada segmento vai se recuperando. Um deles é do emprego no campo. A Patrícia Bervik tem mais detalhes. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma informação otimista. O emprego no campo voltou a crescer em 2021, após ter sofrido uma queda no ano passado em função da pandemia do coronavírus no país. No terceiro trimestre deste ano, mais de 8 milhões de pessoas estavam ocupadas em atividades rurais, uma alta de 9,5% em relação ao mesmo período de 2020. O resultado foi puxado pelo bom desempenho das lavouras de grãos. Os dados foram organizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todos os tipos de contrato de trabalho registraram crescimento, mas o maior percentual ocorreu no emprego sem carteira assinada e por conta própria, o que indica um aumento da informalidade, que é característica antiga do trabalho no campo. Assim como tem ocorrido com a renda média nacional, os ganhos do trabalhador rural também caíram no período, cerca de 3%, isso em razão do aumento do desemprego e da inflação. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, atualmente os trabalhadores do campo representam 11,7% de toda a mão de obra do país.
Do total de ocupados, a maioria trabalha na agricultura, principalmente nas lavouras de grãos e cereais. Em seguida está a pecuária, com destaque para a criação de gado. E hoje eu fico por aqui. Uma ótima terça para todos. Odilon. Valeu, Patrícia. É um momento de retomada, né? Ainda com pandemia e todo mundo procurando as suas oportunidades, onde há oportunidades, mesmo que sejam aí no mercado informal. É importante o trabalhador correr atrás e é isso que a gente viu no que nos disse, né, a Patrícia Berwick. Bom, agora eu vou chamar a Vanessa Brolo, porque ela traz aí números do relatório do Banco Central, né, do relatório Focus. Vanessa, muito bom dia para você. Tudo comprado já para esse Natal, economia de casa equilibrada. Como está a economia brasileira? Como é que está a situação toda? Bom dia, Odilon. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Olha, Odilon, em casa a gente até tenta, mas no Brasil eu tenho alguns números aqui para passar para vocês. Ó, o mercado reduziu pela 10ª vez seguida a expectativa para o crescimento da economia brasileira neste ano, ajustando levemente as contas para a inflação. É o que mostra a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central. Segundo a pesquisa realizada com uma centena de economistas, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, deve crescer 4,58% em 2021. Redução significativa ante a expectativa de alta de 4,65% na semana anterior. Para 2022, os especialistas seguem vendo expansão econômica de apenas 0,50%. Os especialistas consultados semanalmente pelo Banco Central ainda ajustaram o cenário para a inflação, vendo alta do IPCA de 10,04% este ano e de 5,03% no próximo, contra 10,05% e 5,10% antes, respectivamente. A conta para este ano fica bem acima do teto da meta de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para o ano que vem, o centro do objetivo é de 3,50%, com a mesma margem. Em relação à taxa básica de juros, permanece a expectativa de que a Selic encerre 2022 a 11,50% e 2023 a 8%. Ou seja, ainda temos muito que fazer contas em relação à economia do Brasil e torcer para que tudo dê certo, não é, Odilon? Voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, Vanessa, pelas suas informações. Exatamente, né, o que a Vanessa destacou, quer dizer, na economia de casa, o pessoal tenta se ajustar. O que a gente observa? Os números desse relatório que ela acaba de trazer é de um ajustamento, né, da economia, que ficou bagunçada, aí são quase 2 anos de pandemia, então fica tudo ainda, o mercado ainda não sabe para onde vai, situação de emprego meio aleatória, assim, e a gente vê esses números refletidos aqui, né, previsão de menos crescimento para o nosso país. Mas aos poucos tudo vai se ajeitar. E agora a gente quer destacar que nesse finzinho de ano, né, até o comecinho de 2022, bastante movimento nos aeroportos do país. É o que vocês conferem a partir de agora. O número é 44% maior em relação ao mesmo período do ano passado, entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram. Os aeroportos seguem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre o distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais. As orientações completas estão disponíveis no site da Infraero. A empresa recomenda ainda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais. Também está disponível para consulta no site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o Guia do Passageiro com informações sobre compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e acessibilidade. Bom, a gente continua falando do setor aéreo, né, por causa da companhia ITA, né, que passou a atuar nesse setor, a Itapemirim Rodoviária, tão conhecida, né, passou a atuar nesse setor. Em 2021, aconteceram vários problemas aí e agora a companhia teve que interromper operações. A gente traz mais detalhes com a Andressa Carvalho. Confere. Bom dia, Odilon. Bom dia para você que nos acompanha. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o PROCON, notificou a empresa Itapemirim nesta segunda-feira. O motivo foi o cancelamento temporário e de forma inesperada de todos os voos da companhia.
Situação que deixou milhares de passageiros sem poder viajar às vésperas de fim de ano. Segundo o Procon, a multa pode chegar a 11 milhões de reais. O órgão ainda orienta que os passageiros lesados entrem no site do Procon e registrem uma reclamação. Os consumidores deverão ser acomodados em hotéis ou serem reembolsados pela Itapemirim, imediatamente por ter se caracterizado caso de má-fé. A empresa se defendeu e disse que a decisão foi por necessidade de ajuste operacional, mas não explicou o motivo e, para a imprensa, lamentou os transtornos, afirmando que vai continuar dando assistência aos passageiros. A ANAC determinou que a ITA atenda todos os passageiros e comunique cancelamentos e reacomodações, além de garantir o reembolso das passagens. A companhia aérea tinha 513 voos programados de sexta até o dia 31 de dezembro. As operadoras de turismo calculam que são cerca de 8 mil passageiros prejudicados em várias cidades do país só neste fim de semana e aproximadamente 40 mil até o começo de janeiro. E hoje eu fico por aqui. É com você, Odilon. Definitivamente, né, dias bem difíceis aí para milhares de passageiros que dependiam desses serviços, né? E, infelizmente, agora vão ter que se adaptar nesse finzinho de ano, situação bem complicada. Vamos para o intervalo então, gente. No próximo bloco a gente vai falar dos incentivos, né, à pesquisa científica feitos pelo governo federal. Fica ligadinho com a gente. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar Informa para esse segundo bloco, né? E eu começo o bloco trazendo aquele recadinho de você de casa que carinhosamente nos manda a sua mensagem aqui. Comecinho de bloco destacando aí a Cidinha Dias, que nos deixou bom dia. Zenilda Ferreira também nos deixa um bom dia, né? Para a família toda Evangelizar. Socorro Silveiras também deixa o bom dia dela. Márcio Alves, Regina Milani, a Genilda Gondim, muito bom dia para você também, Genilda, um abraço. Natália Martins. Bom dia, Odilon, uma excelente terça-feira para você, Feliz Natal, que Deus ilumine sempre, que Deus ilumine a todos nós, não é mesmo, Natália? Muito obrigado pela sua mensagem. Rita Socorro também nos deixando Feliz Natal, um abraço especial para você, Rita, para Fátima também, destacando em Fortaleza te assistindo, feliz dia. Inácio Vieira também nos deixando o recado, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho das mensagens. Quero deixar um recado especial para o seu Miro, pai do nosso repórter cinematográfico aqui, o Ivan, que mandou recado para mim hoje, também para a dona Luci. Um abraço especial a todos aí que estão nos acompanhando nesse comecinho de terça-feira, tá certo? E o governo federal quer incentivar pesquisadores que apresentam estudos que trazem benefícios à ciência. Isso pode acontecer por meio de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para ter o patrocínio, os projetos passam por avaliação e uma das modalidades reconhece quem se destaca em área de atuação. São 84 mil bolsas por ano para pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. E uma das modalidades que pode receber o incentivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é voltada para cientistas que se destacam em suas áreas do conhecimento. As bolsas de produtividade são as de maior prestígio do CNPq e seguem alguns critérios, como ter pelo menos 3 anos de doutorado. Depois de 15 anos recebendo esse auxílio, o pesquisador pode concorrer à categoria sênior, que tem o objetivo de reconhecer e valorizar cientistas que se destaquem como líderes em sua área de atuação. São pesquisadores que apresentam um projeto ao CNPq, projeto esse que é julgado, é selecionado pelo benefício que ele vai trazer em termos de conhecimento à ciência brasileira. São 16 mil bolsas anualmente e que envolve um investimento de mais de 300 milhões
de reais. Investimento que ajuda a financiar pesquisas como a recente descoberta de uma nova espécie de dinossauro aqui no Brasil. O esqueleto de Berthasaura leopoldini foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em escavações conduzidas por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Se não tivesse esse financiamento, os fósseis da Berthasaura estariam lá no fundo da terra, enterrados até hoje, e a gente nunca ia conhecer, ter a oportunidade de vislumbrar esse organismo. Quando você tem uma ciência e tecnologia forte, por exemplo, isso aí apoia melhores soluções para a saúde, melhores soluções para a infraestrutura, melhores soluções para a agricultura, em todas as áreas. E por unanimidade, o plenário do Senado Federal aprovou na segunda-feira o projeto de lei complementar que altera a Lei Candir para regulamentar procedimentos para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em operações interestaduais de bens e serviços, quando o consumidor final não é contribuinte do imposto. A matéria agora vai para a sanção presidencial. O projeto foi aprovado com alterações na semana passada na Câmara dos Deputados e precisava ser autorizado ainda este ano para valer a partir de 2022. O Senado encerrou os trabalhos na semana passada, mas por causa do prazo de aprovação desta proposta, realizou uma sessão na segunda-feira. A iniciativa regulamentou o pagamento do ICMS segundo as regras da Emenda Constitucional 87/15 e determinou que quando o comprador do bem ou tomador do serviço não for contribuinte do ICMS, a empresa vendedora deverá pagar ao estado de origem alíquota interestadual de 7% ou 12%, conforme o estado. Para o estado de destino do bem ou serviço, a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual devem pagar o valor do DIFAL, que é o diferencial de alíquota do ICMS. O projeto cria também para os estados e o Distrito Federal a obrigação de disponibilizar aos contribuintes um portal com informações e soluções tecnológicas necessárias ao recolhimento do DIFAL. Chegou a hora agora daquele papo olho no olho. Quem está aqui cedinho com a gente é a Patrícia para falar sobre a chegada do verão. Patrícia, bom dia para você. Um excelente verão. São 3 meses de muito calor por aí, né? Ai, com certeza. Que Deus te ouça, viu, Odilon? Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Vocês bem conhecem aquela musiquinha que diz assim, ó: vem chegando o verão, o calor no coração. Maravilha, né? A estação mais aguardada chega hoje oficialmente, na hora do almoço, né? Teremos aí o verão. E que tal você poder aproveitar as maravilhas dessa estação incrível, tendo muito mais saúde, energia, disposição, emagrecendo, né? Com qualidade, sem sofrimento, com ele, o poderosíssimo, o rei do emagrecimento no Brasil, o ActiNutri. Já vai ligando pra gente em 0800 000 3474, porque hoje vamos ter uma promoção sensacional, imperdível, para celebrar a abertura do nosso queridinho verão. Já ligou? Então pegue o seu telefone, porque você vai ter uma verdadeira revolução na sua vida. Vai emagrecer sim, vai poder aproveitar as delícias agora dessa estação, comer sem culpa, comer tudo que você gosta, porém, comer em menor quantidade, né? Sem extravagância, porque o ActiNutri te proporciona a saciedade. Ele faz com que você tenha aí um novo estilo de vida, né? Uma nova forma de se alimentar. E você também, ó, dá tempo ainda de emagrecer aproveitando o verão, temos aí muitos meses pela frente. Começando agora, ó, por mês você pode eliminar até 8 quilos. Aproveite também e aposte nos agregados da Floravita. 0800 000 3474. Hoje, minha gente amada, 60%. 60% de desconto na compra de qualquer kit do Act, hein? Porta-cápsulas vai de presente. Eu disse 60, não 20, nem 30, nem 40, nem 50. Gente, ó, 60% de desconto hoje para celebrarmos o verão, Odilon. Oh. Pronto para o verão, então, hein, Patrícia? É isso aí. Recado dado. Se você ouviu o recado da Patrícia, ligue, não deixe de ligar, ela está esperando, tá certo? Obrigada. Chegou a hora agora de dar um giro de notícias pelo Brasil, Informa na Cidade. A votação do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, inclusive os cassinos, só será realizada em fevereiro do ano que vem. Em sessão plenária, a Câmara dos Deputados chegou a discutir o projeto na semana passada, mas os parlamentares acharam melhor analisar um pouco mais a matéria.
A discussão da proposta permanecerá aberta para que os deputados apresentem emendas. As águas do Rio Madeira, um dos principais da Amazônia, estão sofrendo as consequências do garimpo ilegal. Uma pesquisa apontou altos índices de mercúrio, o que coloca em risco a saúde da população que vive às margens do curso d'água. Extremamente nociva à saúde, a substância é utilizada no processo de separação do ouro de outros sedimentos, que são sugados do fundo do rio com o uso de dragas. Uma moradora da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi condenada a devolver mais de R$22 mil a um empresário italiano com quem ela se relacionava. Segundo a justiça, a mulher fingiu por 2 vezes que estava grávida e recebeu dinheiro para despesas médicas e enxoval. A decisão é do Juizado Especial Cível da comarca de Cruzeiro do Sul e ainda cabe recurso. A Polícia Militar de São Paulo vai lançar o aplicativo de celular SP190 para a população entrar em contato em casos de emergência. O objetivo é desafogar a central de atendimento da corporação, que chega a receber 50 mil ligações por dia, além de agilizar o registro da ocorrência. O software está em fase de testes e deve ser lançado para o cidadão no dia 5 de janeiro. Os usuários poderão baixar o app nas lojas virtuais do Play Store, Apple Store. Gente, eu quero chamar mais uma vez aqui, para falar com a gente a Vanessa Brolo. Por quê? Porque tem mais caso da variante Ômicron sendo confirmado aí no país e a Vanessa nos traz todos os detalhes. Vanessa. É isso mesmo, Odilon. Eu volto falando sobre Covid e a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz confirmou o primeiro caso da variante Ômicron no Rio de Janeiro. O Instituto destacou que é um caso importado e que não houve transmissão do vírus em solo carioca. Segundo a Fiocruz, trata-se de uma mulher de 27 anos, residente em Chicago, nos Estados Unidos, que buscou atendimento em uma unidade de saúde municipal assim que chegou ao Brasil no dia 13 de dezembro. A paciente está com sintomas leves sob o monitoramento da Vigilância Municipal do Rio de Janeiro e em isolamento domiciliar. Ainda de acordo com a Fiocruz, a paciente já tomou 2 doses da vacina. O Brasil registra agora 34 casos desta variante em São Paulo, mas alguns casos, a paciente já tomou 2 doses. 34 casos desta variante, são 16 casos em São Paulo, 8 no Rio Grande do Sul, 4 em Goiás, 3 em Minas Gerais, 2 casos no Distrito Federal e 1 no Rio de Janeiro. Além disso, há outros 3 casos suspeitos da variante Ômicron no Brasil. São 2 em Minas Gerais e 1 no Paraná. A Prefeitura de São Paulo afirmou no sábado que já passa a considerar que há transmissão comunitária da variante na cidade. Odilon, é importante a gente lembrar que a pandemia não acabou e que todos os cuidados ainda são necessários para a gente evitar que essa Ômicron se torne realmente um pesadelo para todos nós e que pare novamente o Brasil, né? Ninguém quer isso. Vanessa, você alertou muito bem, né? Porque os números da pandemia deram uma recuada muito forte, a economia deu uma retomada, né? A gente anuncia situações diferentes de retomada todos os dias e o comportamento das pessoas também mudou, ficou mais flexível. Só que a variante Ômicron nos traz muitas dúvidas aí. A gente não sabe quais vão ser as consequências mais seriamente daqui a alguns meses. Então, por isso esse alerta é tão importante, não é mesmo? Exatamente. A gente entende, né, Odilon, que todo mundo está cansado de pandemia, está cansado de ficar em casa, está cansado de qualquer tipo de restrição, quer encontrar os amigos, a família. Mas então, pelo menos, vamos usar máscara, vamos fazer alguma coisa para tomar cuidado, manter o cuidado com o álcool, usar máscara em locais cheios de gente, né? Exatamente. Todo cuidado, assim, é simples, já entrou no nosso dia a dia, então não custa se cuidar. Exatamente. Momento de se cuidar, momento de garantir esse alerta, muito importante, gente. E a Prefeitura de Fortaleza estendeu o mutirão de vacinação da aplicação da dose de reforço contra a Covid-19, que começou semana passada. Ao vivo lá de Fortaleza, nosso repórter Bosco Barroso traz mais informações. Muito bom dia para você, Bosco, falando de Fortaleza. Muito calor por aí nesse primeiro dia de verão. E quando que começa a aplicação dessa segunda dose? Oi, Odilon, bom dia para você e para todos que nos acompanham por aqui. O sol acabou de dar uma trégua, tá? Mas a temperatura média é de 29 graus até 31. Então vem muito sol por aí nesse final de ano aqui na capital. E também vem muita vacinação. Como você já falou, a Prefeitura de Fortaleza estendeu o mutirão de aplicação de dose de reforço aqui na capital. Para você que está nos assistindo, como o Inácio, que participou com você agora há pouco pelas redes sociais, atenção, viu? Quem tomou a dose de reforço até o dia 21 de agosto
já pode procurar esse mutirão que acontece desde a semana passada e que continua de hoje até a próxima quinta-feira, dia 23. Então, para você que tomou essa segunda dose, na verdade, até o dia 21 de agosto, já pode procurar a sua segunda dose, na verdade, sua dose de reforço, sem nenhum tipo de agendamento. É só ir lá, direitinho lá no nosso centro de eventos aqui da capital, tanto presencialmente lá, quanto pelo drive, tá? O horário de funcionamento é de 9 às 5 da tarde, de 9 da manhã às 5 da tarde, agora 8h49, faltam 10 minutinhos aí para o atendimento começar, então você já pode se organizar e ir para a gente finalizar esse ano com a taxa de imunização cada vez mais alta, para que a gente tente aí controlar esses números da pandemia, né? Vale ressaltar, viu, Odilon, que esse mutirão já atendeu mais de 15 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. Então, até quinta-feira, promete aí aplicar essa dose de reforço para muito mais gente. Uma observação, gente, para quem foi vacinado com a vacina da marca Janssen, não é preciso procurar o mutirão, tá? Porque essa dose não estará disponível. Quem tomou Janssen precisa, sim, agendar, mas quem tomou as outras marcas de vacina pode correr lá no nosso centro de eventos aqui de Fortaleza, de 9 da manhã às 5 da tarde. Vamos se vacinar, meu povo. É isso aí. Muito obrigado, Bosco. Bosco Barroso nos trazendo ao vivo de Fortaleza todos os detalhes aí, né, desse mutirão para aplicação da dose de reforço na capital do Ceará. Então, quer dizer, você que é de Fortaleza, não deixe de tomar essa dose de reforço. Alerta muito importante, né, a variante Ômicron, registrando aí mais e mais casos no país. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, nós vamos mostrar a segunda reportagem daquela série, né, pós-Covid-19, a ressignificação para tantas famílias, né, depois dos casos trágicos aí da doença. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta, Evangelizar Informa está de volta ao vivo para todo o Brasil nesse terceiro bloco. E eu já quero chamar a Vanessa Brolo, porque nos traz informações do Ministério da Saúde, né, que vai voltar a fazer funcionar o Conect SUS. A situação aí ficou bem complicada, né, Vanessa? Ficou complicada, mas agora a notícia é boa, Odilon. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda que o Conect SUS, plataforma com dados de saúde dos brasileiros e que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19, deve ser restabelecido até amanhã, quarta-feira. Segundo Queiroga, a nova previsão foi informada pelos técnicos que trabalham para recuperar o sistema. O aplicativo e o site do Conect SUS foram derrubados por um ataque hacker no último dia 10 de dezembro. De acordo com o governo, houve novas tentativas de invasão nos dias seguintes. Os dados de vacinação contra a Covid, no entanto, já foram recuperados. A queda dos sistemas do SUS teve reflexos pelo país. Em Salvador, onde o comprovante começou a ser exigido na rodoviária, passageiros não conseguiram embarcar. No Piauí, houve filas para vacinação. No Acre, quem perdeu o comprovante em papel não conseguiu tomar a segunda dose ou a dose de reforço. O mesmo aconteceu no oeste de Santa Catarina. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. A boa notícia, Odilon, é que tudo deve ser normalizado até amanhã. A tecnologia sempre ajuda, mas quando dá algum problema, né, Odilon, não tem o que fazer, ainda mais em relação ao ataque de hackers, não é? É isso mesmo, e são milhões, né, de brasileiros na expectativa para que o sistema volte a funcionar normalmente o quanto antes, né, ainda mais nesse final de ano. Sim, sim. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Vamos agora, gente, à segunda reportagem da nossa série especial, né, sobre a ressignificação pós-Covid-19. A gente mostra hoje para você a emocionante história da Estelinha. Veja só. As fotos dos pais e os itens guardados tão carinhosamente no quarto só trazem boas lembranças para a Estelinha. Os momentos de amor não saem da memória. A gente brincava, a gente saía, a gente
ia passear, a gente ia para casa da minha avó às vezes, a gente fazia tudo isso. A Estelinha faz parte de uma triste estatística no Brasil. Neste ano, mais de 12 mil crianças ficaram órfãs por causa da Covid-19. O Adevomir e a Elisandra faleceram no mês de abril, com apenas um dia de diferença. Agora, os avós paternos cuidam da neta e enfrentam a dor da perda. Ele era um filho excelente. Nossa, um homem já, mas ele respeitava, ele tinha um respeito, um amor por a gente, sabe, Fabiana? Um tratamento que ele, sabe, ele só faltava carregar a gente no colo, tinha uma preocupação tremenda, sabe? O casal tentava ter um filho há 14 anos. A chegada da Estelinha foi a realização de um sonho. E hoje é ela quem dá força para os avós. Ela que me consola, Fabiana, é invertido. A situação, em vez de eu consolá-la, ela que me consola. Ela fala, vovó, não chora, vovó. Papai e a mamãe estão em bom lugar. Deus achou melhor levar eles, porque eles estavam sofrendo. E eles estão num bom lugar. E a senhora tem que confiar em Deus, tem que ter fé, que um dia a senhora vai, nós vamos estar junto com eles. Estelinha nos ajuda a recompor, né? A gente fica meio abatido às vezes, mas a presença dela e até a voz dela nos reconforta bastante. Mas como é possível conviver com a dor, aceitar e seguir em frente? A perda que poderia desestruturar essa família serviu para uni-los ainda mais e deu um novo sentido à palavra amor. O amor e a fé, sabe, Fabiana? O que ajuda muito você não soltar da mão de Deus. A capelã, que trabalha com acolhimento espiritual nos hospitais, também tem auxiliado a família nesse processo. Uma história bíblica ajuda a Estelinha a lidar com o que aconteceu. A enfatizar para a Estela que mesmo sem a presença do papai e da mamãe, ela jamais estaria sozinha. E que ela seria muito, muito, mas muito bem cuidada. E a história continua, como vocês sabem, para mostrar que esta menina estava nos propósitos de Deus. Ela viria a ser uma mulher, uma rainha, que oportunizou ao povo, ao seu povo, lutar pela vida. E assim nós olhamos para Estela como uma princesa, alguém que nos inspira a lutar em favor da vida. Apesar da perda irreparável, aos poucos a Estelinha vai colorindo uma nova história. Mas mesmo sentindo falta dos pais, a pequena não se sente sozinha. Meu pai e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Linda história, né? Estelinha é força e é exemplo também, né, para todo mundo na família. Dá um apoio ali para todo mundo depois de tanta dor. Agora vamos com notícias internacionais. A Justiça norte-americana chegou a um acordo com as partes que brigam pela herança do cantor James Brown. Está chegando ao fim uma das mais longas disputas jurídicas dos Estados Unidos. Ela envolve o patrimônio deixado por James Brown, o ícone do soul e do funk norte-americano. James Brown morreu em 2006 e deixou um patrimônio avaliado em 86 milhões de dólares, ou 430 milhões de reais. No testamento, ele declarou o desejo de deixar boa parte desse dinheirão para entidades filantrópicas que cuidam de crianças abandonadas. Mas James Brown era casado e tinha 5 filhos. Todos entraram na justiça para ter direito a uma bolada maior da herança. Foi quando houve uma outra descoberta, de que a esposa do cantor já era casada. Aí, a briga jurídica só aumentou. Envolveu tribunais locais, estaduais e federal, de várias áreas, de patrimoniais às varas de família. O acordo, que está para ser finalizado, prevê um meio termo nisso tudo. A empresa, detentora dos direitos de imagem e autoria de James Brown, se comprometeu a ajudar a família do cantor. Boa parte da herança vai para os netos dele. Já a outra, a maior, de fato vai atender ao desejo de James Brown de ajudar crianças abandonadas. Os valores do acordo não foram divulgados.
Aos poucos, né, tudo vai se ajeitando entre os herdeiros. E com essa notícia dos Estados Unidos, né, a gente vai se despedindo aqui no Evangelizar Informa. Você, uma ótima terça-feira. Eu te espero amanhã cedinho, aqui no Evangelizar Informa, às 8h20 da manhã. Tchau, tchau, até amanhã.